meu estudo, na verdade, um estudo prático, porque tem toda uma pesquisa de campo que foi feita também. Essa parte prática do meu estudo, ela foi feita em Salvador, em bairros da periferia de Salvador, e eu trouxe alguns dados nesse meu estudo que acabou virando um livro, que é esse livrinho que está aqui, que é o livro, esse título que está aí, e esse todo esse percurso metodológico, filosófico, sociológico, até chegar às conclusões que nós vamos hoje discutir aqui de forma bem breve. Evidentemente o tempo não é muito extenso e eu vou apenas pincelar algumas ideias principais que eu trago na obra para que vocês possam depois refletir, discutir, para quem tiver interesse. A ideia inicial, a dúvida inicial que levou a toda a minha pesquisa, e que eu ouvia muito na área aqui em Salvador, há muitos estudiosos que tratam da questão do tema dos negros, negritude e coisas do gênero, identidade, etc. E aí então eu fui estudando todos esses autores, os conhecia alguns pessoalmente, discutia com eles algumas ideias, e a minha preocupação, a minha busca maior, aquilo que motivou o meu estudo, na verdade foi essa dúvida inicial. As pessoas diziam para mim, a família de negros em Salvador, ela tem uma característica diferente daquela família ideal que nós costumamos pensar quando pensamos em família no mundo ocidental contemporâneo. Deixando isso bem claro. No mundo ocidental contemporâneo, quando pensamos em família, pensamos numa família mononuclear, pai, mãe e filhos. Essa é a ideia básica de família que o mundo ocidental contemporâneo traz, deixando claro que essa ideia não é uma ideia que permeia toda a história da sociedade humana. Essa é uma ideia altamente contemporânea, uma coisa muito nova na história do homem. Isso aconteceu a partir do século 17, 18, quando teve a imensa transformação ocorrida pela questão industrial, no caso, urbanização do mundo ocidental. Isso levou a uma nova estratégia familiar. Então, até o século XVIII, final do século XVII, a nossa ideia de família nunca foi essa, na verdade. A ideia de família não era essa. E as pessoas que não têm, muitas vezes, o conteúdo histórico, o conteúdo sociológico dessas questões, não conseguem compreender. Mas como não? Para mim, família é isso. Não é. Para nós, nesse nosso contexto cultural que nós vivemos hoje, a ideia básica de família é essa. Tanto que algumas pessoas, inclusive, utilizam essa questão dessa ideia básica de família para tentar impor à sociedade um modelo de família, inclusive impedindo que outras pessoas que pensam de forma diferente possam organizar-se de forma diferente. E cada um organiza-se como bem entender. É isso que a gente traz um pouquinho dessa discussão também no livro. Eu trato um pouco mais sobre isso. Aqui talvez a gente não tenha muito tempo para isso, ou talvez seja, dependendo do foco que a gente queira dar aqui. A família de negros em Salvador, ela não está estruturada de acordo com aquela ideia de família nuclear que nós temos já como hábito no nosso mundo ocidental contemporâneo. Por quê? Será que é uma questão de pobreza, já que em Salvador, por exemplo, a grande maioria da população pobre, ela é negra? Ou será que é apenas um reflexo da herança cultural, já que a população negra, ela tem toda uma história que difere de outras populações que viveram conosco aqui durante todo o período colonial, imperial, etc. Então, qual era a dúvida principal? Por que a família de negros da periferia é diferente? Bem, a primeira questão que se então coloca ela é diferente? Isso aí, os dados, a gente pode colher no IBGE, por exemplo, PNAD, censo, etc. Então isso não é nem questão a ser colocada, ela é diferente sim. Diferente em qual sentido? Bem, em qual sentido que na maioria das vezes a família de negros,
nos bairros periféricos de Salvador, eu sempre deixo isso bem claro, que está associada à pobreza extrema, às condições de vida um tanto quanto complexas, essas famílias, de forma geral, elas não atendem a esse padrão monogâmico como nós estamos acostumados a pensar. Não, ela não atende, e os números dos censos, etc., mostram isso de forma muito clara. Nós vamos ver como é que ela está organizada, na verdade. Há uma pequena diferença, ou há muitas diferenças, que lhe dão um sabor que não é exatamente a forma como nós estamos acostumados a pensar. Mas isso por quê? Será porque ela é pobre, ou será que é porque ela tem uma história por trás dela? Ou será que as duas coisas estão presentes? Então a dúvida maior era essa, isso então motivou o trabalho, motivou a pesquisa, e foi tudo em cima dessa ideia. Aqui do percurso metodológico de forma um pouco mais profunda, porque não cabe aqui, mas apenas dizer a vocês que foi feita uma pesquisa de campo para poder avaliar hoje como funciona, como é exatamente, se o que eu ia encontrar nos bairros periféricos é aquilo que a gente encontra nos censos, por exemplo, do IBGE. Então eu posso antecipar que sim, foi exatamente o que eu encontrei. Mas era óbvio, né? Se eu não conseguisse encontrar, provavelmente a minha pesquisa de campo é que tinha algum problema. Mas eu encontrei exatamente aquilo que o censo aponta, o que veio reforçar as hipóteses que eu trouxe. Isso para poder comparar, e evidentemente, para poder testar a herança cultural, eu tive que fazer todo um percurso histórico, tentando compreender como era a família de negros desde o começo da formação daquilo que hoje nós chamamos de Brasil. Nós não éramos Brasil, o Brasil é uma criação cultural que esse povo fez. Então nós antes éramos outra coisa, éramos uma colônia e não tínhamos essa mesma dimensão geográfica. Então esse percurso que foi feito até chegar aos dias de hoje, como isso aconteceu? Será que isso efetivamente influencia? Como foram essas experiências familiares dos escravos, por exemplo? Será que elas podem reforçar a ideia de família que nós temos hoje? Não sei. Então foi esse o caminho a ser feito. Mas havia alguma coisa a mais a ser feita. Porque não é só o escravo. O escravo no Brasil, evidentemente, vivia uma outra situação que não era a situação que ele vivia na África. Ele lá na África era livre, ou não, vamos também falar sobre isso, mas, de forma geral, a experiência familiar que ele teve na África antes de vir aqui ao Brasil, não é a experiência familiar que ele teve durante a sua escravidão. Evidentemente que é uma outra estrutura social, econômica, é um outro contexto cultural, era tudo diferente. Portanto, a família, como uma das diversas organizações sociais, ela também manifestou-se de forma diferente. Então foi preciso também ir até a África. Então eu fiz todo um estudo histórico da família africana para que a gente pudesse chegar a essa comparação. Então esse é o nosso percurso metodológico, e aí a gente começa discutindo inicialmente o conceito de família. Afinal de contas, o que é família? O que nós entendemos de família? De forma geral, quando alguém pede para falar sobre família, a ideia que nos vem à mente sempre é essa que eu disse. A ideia de uma família mononuclear, ou seja, há um núcleo único que é formado de pai e mãe com os seus filhos, que vivem sob sua guarda. De forma geral, essa é a ideia que todos nós temos de família. E é a ideia que todos nós tentamos construir, que nós buscamos como ideal de família. É isso que é uma coisa interessante. Mas não porque a família seja assim, não, a família não é assim. Isso porque nós vivemos nessa sociedade que estrutura esse conceito de família. E como nós, desde cedo, aprendemos através da nossa família, ou dos meios de comunicação, ou da escola, ou das igrejas, ou seja lá do que for, das diversas estruturas que vivem em torno de nós, nós aprendemos atualmente que esse é o conceito de família que nós devemos ter como meta,
ter como anseio. E nós vamos ver que isso acaba sendo um grande problema, muito sério, por sinal. Mas são outras questões de ordem psicológica que eu não entro, não é minha praia, eu não sou psicólogo, não entendo nada disso, mas eu tangencio o tema, mostrando que isso acaba sendo um problema muito sério.